Opa pessoal do canal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar da estreia do Brasileirão do Vasco. Foi algo assim que eu tenho a pontuar muita coisa. Acredite, esse daqui é minha cara de ânimo, porque quando acabou o primeiro tempo eu já pensei, mano, eu vou ter que gravar um vídeo igual eu gravei do Flamengo, que era um vídeo onde eu ia acabar tendo que posteriormente querer me matar ou matar alguém. Desculpa o linguajar. Mas enfim, esse jogo deu tudo certo, foi 2-1 pro Vasco. E vamos pro jogo então, né? O jogo foi o esquema tático decidido pelo nosso técnico Fábio Carille, que mais à tarde eu vou vir dar opiniões maiores sobre ele. A gente colocou o jogo num 4-3-3, que na prática acabou meio que virando um 4-2-1-3. 4-2-1-3, tá certo, com o Paulinho no meio de campo. A única diferença pro último jogo do Cariocão foi essa. Teve o Paulinho no meio de campo e em cima teve Garré e Nuno Medeira. O que até é incrível, porque quando eu vi os relacionados, desculpa galera, a câmera tá caindo aqui, melhor. Quando eu vi os relacionados eu pensei, pô, Adson vai estrear já hoje e tudo, vai estrear como titular, mas acabou que não. Acabou que realmente foi o Garré no lugar dele. E no lugar que eu achei que virou o Tietê, com recuperação da lesão, né, que tava já no relacionado também, acabou vindo o Paulinho. E sendo bem honesto, não foi um. Dadas as devidas proporções, até justificando o Adson, tudo, eu teria ido com o mesmo esquema. Inclusive o Maurício Lemos estreando como titular hoje. Se eu não me engano, no Carioca ele não ficou estrear como titular, ele entrou como reserva em um ou dois jogos só. Então, também foi uma baita agregada. Não que o Lucas Freitas estivesse devendo, tá? Pelo contrário, até o Lucas Freitas jogou bem demais, até com a camisa do Vasco, o dia. É um baita de um reserva, ou quando o cara ele queria jogar com três zagueiros, o que eu duvido um pouco, que ele não. Se eu não me engano, no passado ele não chegou a fazer isso pelo Santos. E agora falando um pouquinho mais sobre o jogo, né? Esse foi um jogo que, de verdade, foi um jogo que eu jurava que ia ser um jogo feio. Não errei muito quanto a isso. E além de feio, eu jurava que ele ia ser pior do que foi. Muito pior. Eu achava que ele ia ser um jogo que ia ser um empate feio. No máximo, uma vitória de 1-0 para um dos lados com gol encontrado. Aí, ao decorrer da semana, a gente foi descobrindo que nem Neymar jogaria, nem Soteldo. Então, isso foi uma coisa que fez eu começar a me alegrar mais, mas mesmo com isso, eu ainda pensei que o Vasco seria capaz de só empatar ou ganhar com 1-0. Eu de verdade não acreditava que ele já perdeu esse jogo. No final do primeiro tempo eu acreditei, se eu não vou ser honesto. Mas olhando o papel, olhando o time pré-jogo, eu não achava que ele ia. Então acabou que foi uma surpresa bem, bem grata, sabe? Foi o esperado, mas devido ao ocorrido foi uma surpresa grata. Não era pra acontecer, mas aconteceu e foi feliz, resumindo. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o jogo, logo no primeiro minuto o Coutinho ele dá um chute de fora da área, que tentou dar uma chapada e pro gol, tudo, tanto que o goleiro John, goleiro John não, o Gabriel Brazão, é que eu vi o jogo do Botafogo e Palmeiras antes, eu tô com o nome do elenco do Palmeiras e do Botafogo na minha mente agora. Mas enfim, o Gabriel Brazão, né, que é o goleiro do Santos, ele acabou conseguindo tirar a bola num soco, no murro, aí dando, se eu não me engano foi escanteio, lateral pro Vasco, acho que foi lateral. E aos 22 minutos, se eu não me engano, numa saída de bola do Paulinho pro Paulo Henrique, uma saída tenebrosa de bola, que é até engraçado, né? Tem coisa que acontece no Vasco. O Paulinho, ele. Não, desculpa, o João Vitor, ele comentou que nessas 3 semanas que tivemos de treino agora, uma das coisas que eles mais treinaram foi saída de bola. O primeiro gol que o Vasco toma no Brasileirão foi um gol com uma falha de saída de bola. É coisa que acontece com o Vasco, foi uma coisa inacreditável. A bola sai com o Paulinho, ele começa a gritar com o Paulo Henrique, o time do Vasco hoje em si parecia que estava muito desconexo, parecia que estava todo mundo querendo brigar com todo mundo, foi uma coisa. Parece que faltava cruzamento, eu não sei dizer, de verdade, não sei se é cruzamento ou até ou é. Ou é. Não sei, tá desgastado o elenco, eu esqueci a palavra exata, sabe? Mas enfim. Felizmente, deu tudo certo. O, no camisa 20, do 20 ou 22 do Santos acaba fazendo o gol, né? Nessa saída de bola falha, tudo, dá uma ótima cavadinha, inclusive um ótimo posicionamento do Léo Jardim. Léo Jardim é um goleiro maravilhoso. Léo Jardim, ele. Eu tenho medo que ele vai vir a sair, eu não acho, né? Porque se eu não me engano, o contrato do Vasco comenta que se ele jogar, acho que 60% das partidas de titular, ele vai ter renovação automática. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara muito bom. Ele de verdade, mesmo levando um gol, a corrida que ele fez um gol porque o cara do Santos
deu uma cavadinha muito boa. Tanto que o Maurício Lemos estava muito bem posicionado, tudo. Ele ia tirar a bola antes dela chegar no gol e acabou furando ela. Então, baita scrap pro Maurício Lemos, né, por assim dizer. Não vou falar que isso faz dele o jogo dele. Não vou falar que isso faz o jogo dele ser ruim, não, tá, pessoal? Pelo contrário, o Maurício Lemos, eu vou dizer que ele jogou bem. Ele. Eu dou um gás pra ele. Primeira partida como titular. O entrosamento dele com o João Vitor talvez não esteja melhor que o João Vitor com o Lucas Freitas. Por mais que é aquilo, né? Dar um gás, sendo que tivemos 3 semanas de treino, é meio pesado de falar. Mas tudo bem, né? Vasco. É o futebol brasileiro, né? Então, esse primeiro tempo, realmente, um primeiro tempo que foi um toma lá da cá. Nesse toma lá da cá, o Vasco acabou sendo na pior. E nisso a gente pensou que, eu pensei pelo menos, que a gente ia acabar vendo outro jogo onde o Vasco levou um gol e acabou aumentando o time. Igual foi o último jogo contra o Flamengo, o último jogo profissional, por assim dizer, né? O último jogo. Esqueci a palavra. O último jogo que passou na TV, vai. Enfim. Acabou o mental do Vasco. O Vasco tava errando passes básicos e não tô falando nem de só um jogador específico, não. João Vitor errou, Coutinho errou, o Nuno tá fazendo uma baita partida, errou. O Garré errou, Verratti é um caneleiro, tudo bem, ele é bom em atacar. Inclusive, quando eu tava pensando em gravar esse vídeo já na minha mente, né, eu tava pensando em xingar bastante o Verratti hoje. Não, não porque... Não xingar, vai, melhor dizendo. Criticar ele. Mas acabou que... É o Pirata. O Pirata é bom. Ponto. Ele tá na área, ele faz gol. Cabeça... Hoje ele deu assistência de cabeça no segundo tempo, eu vou falar disso mais tarde. Ele é um cara muito bom. E agora, voltando então... Pô... Quando acaba o primeiro tempo, acaba com esse espírito do Vasco que a gente parece que ele já perdeu. A torcida vaiando com razão. Tanto o Carille se brincar com a corda no pescoço ou com o cu na mão, né? Pensando, pô, o Mano Menezes, que adiou com o time carioca, saiu por menos não, né? Foi 2-0, mas enfim. Saiu faz menos de 24 horas, né? Ele podia chegar agora. E Dorival também no mercado, pô, meu sonho. Saiu o Carille entrar o Dorival, pra mim seria meu sonho molhado, eu vou dizer. Mas enfim, felizmente, o Vasco, quando vai começar o segundo tempo, ele volta 5 minutos antes do Santos. Normalmente, no Brasileirão, acaba que acontece o inverso. Normalmente, os times, eles pedem mais tempo para conversar, para elaborar tática, para tentar entender algum ponto de jogo. O Vasco não. O Vasco voltou 5 minutos antes. E ou foi o Carille, ou foi o Verratti, eu acho, né? Porque foi o capitão e o técnico. Mas alguém acabou com a moral do elenco do Vasco nessa pausa. Eu tenho certeza disso. O que eles devem ter... Alguém falou tanto pra eles cagarem assim? Porque todo mundo voltou com cara fechada, poucos amigos, ninguém queria jogar bola, parecia que todo mundo ali era inimigo com a mesma camisa. E deu certo. Então, maravilhoso de novo. O Vasco já entra na bola já pressionando o time do Santos, parece que ele ia marcar algo bem cedo. E realmente acontece, aos 8 minutos, com uma invertida de jogo do Hugo Moura, vai pro Piton. O Piton, a jogada clássica do Vasco desde o Ramon Menezes, né? Que pega no Piton cruza a bola para a área. Nisso, cabeça do Verratti. O Verratti dá uma cabeceada boa e, ao invés de fazer o gol, cai direto na cabeça do Nuno, que também pulou. E nesse impulso que ele pulou, pega no ângulo do Santos. Foi magia, sabe? Realmente, o Vasco, ele terminou o Brasileirão de 24 com isso de que foi o time que mais atacou, mais ataque aéreo, se não me engano, né? Mais cabeçada. Enfim, foi o time que terminou 41 finalizações, se não me engano, aéreo. E realmente aqui foi eu que a prova disso. Dessas 41, inclusive, se não me engano, foi 25, 26 do Verratti. Não sei ainda só do Verratti. E aqui aconteceu de novo. Só que ele é inovador, né? Se no dia que inventarem o handball ao invés do futebol, o Verratti vai ser o Pelé. Pô, de verdade. Ele é bom. E nisso deu pra sentir que o time do Santos, o Pedro Caixinha, ele parece que ele... Hoje parece que foi inclusive uma invertida de jogo. Parece que o Carille e o Pedro Caixinha trocaram de quem comandar qual time. Porque o Santos jogou muito parecido com o esquema de Carille. Tudo bem, né? Que o Carille saiu do Santos faz uns 2 meses, por assim dizer.
Mas e o Vasco jogou muito no esquema parecido de, ó, vamos pressionar, 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 pegar a bola, atacar no gol e foda-se, sabe? Desculpa o linguajar. E deu certo. Então, obrigado. Obrigado, Carelli. Espero que tu queime minha língua, já falo isso. GE falou que a gente vai ser o 14º lugar. Espero que você mande eles se ferrarem muito bonito, Carelli, de verdade. E desculpa, o nosso elenco não é para 14º lugar. Se identificar porque o Vasco errou muito, tanto como instituição quanto como técnico. Porque o nosso elenco, qualquer pessoa que assiste o jogo do Vasco sabe, pô, o nosso elenco, ele não é 14º lugar. E ao mesmo tempo ele também não é o que o Pedrinho falou de sexto, se não me engano ele falou de sexto lugar, né? Pra mim ele é o oitavo, sétimo. Se a gente contar com times piores que na pessoa no passado, né? Que o Corinthians estava com um elenco bom e ficou 30 rodadas na zona de rebaixamento, eu vou dizer que o Vasco consegue mais. De verdade. Claro, contando que o Vasco continue constante que nem tá agora. Porque o Vasco está sendo uma evolução. E ainda no segundo tempo, né? Agora voltando pro jogo. Novamente, jogada típica Ramon, cruzamento do Piton, cai direto na cabeça do Verratti, e isso aos 25 minutos, 26. E uma baita de uma defesa do Gabriel Brazão, que é o goleiro do Santos. Ele consegue pegar a bola muito bem. Parece que a bola vai direto para ele. Eu acho que ele spawna a bola também, a força de cabeça do Verratti. Que bela cabeça desse homem. E mais pra frente, após ter 3 substituições, se não me engano, entre a Payet, não, o Lloyd entra mais pra frente, já dando spoiler. Entra a Payet, a Adson, que volta a estrear no Brasileirão pelo Vasco, depois de acho que 4 meses fora. E eu não vou ficar devendo quem foi o outro que entrou agora. Foi o Tietchan ou foi o Jair? Eu acho que foi o Tietchan no lugar do Paulinho. Vou ficar devendo, desculpa. Acabei esquecendo de fazer as anotações e deixá-las aqui agora, na gravação, sabe? Mas acabou que nas substituições, tudo, Payet jogou muito bem esse jogo também. Inclusive, a assistência veio dele numa bola parada. Inclusive, foi um lance tão rápido que eu achei que tinha sido outro gol dinamite do Payet. Ele deu um chute, a bola pegou uma curva, tudo. E dessa curva que ela pegou, o Verratti e foi em câmera lenta. Parece que ele... É uma coisa que você vê, você sabe. Ele desviou porque ele quis, não foi uma coisa... Não foi uma bola que acabou que por acaso foi desviada na cabeça do Verratti. Não, realmente. Parece que ele olhou, ele sabia onde a bola ia estar e ele deu a cabeçada e foi. Ele é o Pelé do jogo de cabeça. Ele é muito animal, ele é um craque, de verdade, de cabeça. Melhor cabeça do mundo, que nem falaram na transmissão, né? Aí eu já não vou ser tão eufórico de dizer. Por mais que eu ache, mas eu só vejo o jogo do Vasco, né? Vejo mais jogo do Vasco, né, Bernardino? E com isso eu acho que fecha, de verdade. Não foi uma partida que, novamente, o jogo do Vasco o ano inteiro, ano passado também, tem mais críticas a tecer do que elogios. Hoje apareceu um jogo que me lembrou muito o Ramon, e foi uma mistura de Ramon com Paiva. O Paiva, o último técnico, né, que era o interino, que foi... Pega a bola, cruza pro Verratti. Primeiro tempo a gente joga que nem umas amebas, a gente finge que a gente é ruim. Era esse o slogan do Vasco do Paiva no primeiro tempo, né? E no segundo tempo a gente pega e vira o jogo. É o time da virada, é o Vasco. E de verdade. Como vocês podem perceber, eu tô um pouquinho eufórico, eu tô errando palavra, porque é aquilo, né? É um dia bom. Hoje foi um dia bom, não foi o melhor, nem de perto. Quarta-feira vamos pegar altitude, Peru, e semana que vem a gente enfrenta já o Corinthians, se não me engano, no dia 5, que é outro time, vai ser um time bem mais pegado que o Santos, já adianto isso. Esse é um time que eu não... Os dois confrontos próximos, tá? De verdade, eu não consigo ver a gente ganhando. O do Peru, o time agora da Sul-Americana na quarta, não é que eu não vejo a gente ganhando por causa que é um time melhor. Pelo contrário, o time da Sul-Americana do Vasco é... O maior inimigo do Vasco é o Vasco, sabe? De verdade. Nessa Sul-Americana eu acho que a gente passa em primeiro do grupo facilmente. O ruim vai ser a altitude. A altitude no Peru com jogadores que... Se eu não estiver falando errado, tá? Eu acho que esse elenco do Vasco faz uns 3 anos que não pega altitude. E boa parte do elenco do Vasco eu acho que talvez nem tenham pego altitude ainda. Então vai ser o primeiro jogo, vai ser a minha primeira experiência. E é um jogo de 3 dias, né? Então vai ter que entrar com talvez um elenco misto, um elenco rodado assim, porque o foco principal é contra o Corinthians pra mim. Contra o Corinthians aí sim, eu acho que vai ser um jogo pegado. Eu acho que vai ser um jogo que dá pra gente
Dá pra gente empatar, ganhar, não vejo muito, espero estar errado. Mas de qualquer jeito, a quarta ou quinta aqui vai ter jogo sobre o jogo, vai ter vídeo sobre o jogo do Peru. E independentemente, vamos Vasco, né? Torcer por Esperança Melhores, vai se ferrar. Gente na 14º, se a gente for, não é culpa minha, é culpa do Vasco. A torcida nunca tem culpa disso, lembre-se. E obrigado por ter assistido até aqui. Lembre de se inscrever se gostarem, dar o like. E obrigado.